Essa noite passada eu fui muito incomodado por Deus para estar falando sobre os Salmos. Os Salmos é o Salmo 115. E no Salmo 115 ele diz o seguinte: louvor ao verdadeiro Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e fez tudo o que lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum sai-lhes da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Ó Israel, confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e os seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Estou vendo aqui que nós já temos aí, a Marta conseguiu se conectar, glória a Deus por isso. A Sarinha também conseguiu se conectar, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Eu quero dar continuidade nessa palavra, pensando e meditando no Salmo 115, eu encontrei uma palavra que pode, não vou dizer assim acrescentar, mas pode dar um sentido mais forte aí. Está em Êxodos 20, de 3 a 6. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa nos céus, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Eu acredito muito que hoje nós, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma era onde a idolatria, ela cresceu muito, mas absurdamente. E quando nós falamos de idolatria, nós imaginamos que é só nós temos uma estátua de barro, de bronze, entre aspas, um santo de uma escultura. Só que imagem não é só isso que a nossa cabeça busca, e às vezes nos faz entender. Ter ídolos ou ter imagens, isso está dentro, de uma certa forma, muito enraizado dentro da nossa cabeça. E muitas vezes nós não temos um santinho de barro, não temos aí vou colocar o nome popular como se usa, aí um Santo Antônio, um São João, um São Pedro, respeito os nossos irmãos católicos. Mas hoje aqui eu tenho que falar sobre idolatria, porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Então não tem, essas imagens. Mas, às vezes, a imagem que prevalece
é aquilo que você mais faz, aquilo que rouba, concorre com Deus. Aquilo, né, um medo em excesso, um exemplo, um medo em excesso acaba constituindo um Deus, acaba constituindo uma idolatria, né? Uma zona de conforto em excesso, onde nós não queremos abrir mão dela para nada, às vezes para socorrer um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um parente. Muitas pessoas nem saem da sua casa para visitar os seus parentes mais próximos. Por quê? Ele já se habituou numa zona de conforto. Ele já se habituou dentro da casa dele, a casa dele, o sofá dele, a TV dele, o celular dele, tudo que é dele se tornou ali já um Deus, já constitui uma idolatria. E ele, inconscientemente ou conscientemente, ele está adorando aquilo ali. Então aquilo ali já roubou um espaço, já tirou o altar de Deus. O altar de Deus já não está mais naquela vida. Quando eu coloco qualquer coisa acima de Deus, acima do relacionamento que eu posso ter e devo ter com Deus, isso constitui uma idolatria, tá? E aí eu quero voltar os nossos olhos para a gente entender um pouquinho mais como começou a idolatria. E aí eu fiz algumas anotações aqui, até para mim, para eu poder estar me habituando com a questão da câmera, desse time, estar pensando e, de uma certa forma, estar lendo também alguns comentários aqui. Mas eu quero falar para você lembrar de uma coisa. A criação de Deus, 100% da criação de Deus, ela era plena e pura. Deus fez o homem da essência dele. Pleno, o homem era completo. Não faltava nada para o ser humano. Né? O homem era pleno, era puro. Né? Você que hoje entende e é um servo de Deus, você tem que ter essa essência. Tem que ser pleno. Tem que ser puro. Pois foi assim que Deus te fez. Né? O homem foi feito por Deus. Obviamente, um mini-Deus. Eu gosto de tomar cuidado quando a gente fala o homem é um mini-Deus. Mas o homem sim é um mini-Deus. Porque ele foi feito por Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem estava lá nessa hora? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, o Criador de todas as coisas, o grande eu sou, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Santo Espírito de Deus estava ali. Então eles fizeram o homem íntegro, inteiro. Quando nós falamos íntegro, é inteiro. O homem não tinha essas crises de ansiedade que hoje, de uma certa forma, cresceu absurdamente. O homem não tinha medo, o homem não tinha angústia, o homem não tinha dúvida de quem ele era. E aí, nós constantemente estamos mandando mensagens aqui no canal do Não Temas, falando sobre identidade. O homem tinha a sua identidade, ele tinha convicção da identidade dele. A identidade dele era quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem era íntegro, o homem era inteiro, né? Mas nós fizemos, o que nós fizemos dessa integridade? Quando o homem peca, a primeira coisa que vem, ele perde essa identidade. Essa identidade é tirada dele, porque Deus falou: Adão, você é meu filho, você é a criatura perfeita, você foi feito para dominar, você foi feito para administrar, você foi feito para pensar o nome dos animais, você foi feito para cuidar desse jardim. Você é, né, o CEO do jardim, você é o CEO da terra. Está aqui sua identidade, está aqui seu crachá, esse é você. E aí o que acontece? Quando vem uma pessoa caída, quando vem um espírito caído e planta no coração de Adão e Eva a dúvida da verdadeira identidade que eles tinham. Será que realmente vocês é isso que Deus disse que vocês é? Será que realmente vocês são imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo? O que foi injetado naquela hora ali? A dúvida. E com a dúvida vem o quê? A incredulidade. Mas como eu sou incrédulo, a partir do momento que eu começo a duvidar, a incredulidade, né? A falta de crédulo, de crença, foi roubado pela dúvida. E aí nós passamos o quê? A ter dúvida. Hoje,
tudo, se você for fazer uma pesquisa, o que impera hoje nas pessoas, dúvida. Tem dúvida quem eu sou, para que eu fui criado, do que eu gosto, qual é o meu potencial, o que eu posso fazer, né? Dúvida. Se você perguntar para uma pessoa qual é o seu projeto de vida, não sabe. Quem é você, não sabe. Para onde você quer ir, não sabe. Talvez ele tenha um senso de destino geográfico apenas. Eu quero ir para fora, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a França, quero ir para a Inglaterra, quero ir para Sydney, na Austrália. Ele sabe geograficamente, mas ele não sabe quem é ele, a essência. O que aconteceu também? A descrença, com a dúvida, né? A incredulidade. O que aconteceu? A descrença. E nós fizemos o quê? Nossa primeira renúncia, nós renunciamos à divindade, rejeitamos a Trindade. Quando o homem resolve dar ouvido à serpente, ao tentador, ao diabo, ao Satanás, o que aconteceu? Ele rejeitou tudo aquilo que a Trindade tinha falado para ele, tudo aquilo que a Trindade tinha feito por ele. Naquele momento começou uma substituição de imagem. O homem deixa de ter a imagem e semelhança de Deus e passa a conhecer um homem, um ser caído. E obviamente ele começa a se identificar com o quê? Com o tentador. Com aquele que veio, né, para fortalecer as obras da carne. Porque quando nós estamos no Espírito, pouco nós queremos que a nossa carne prevaleça. Pouco nós queremos dar vazão à nossa carne. Mas quando como nós renunciamos essa divindade, então fica muito forte para nós e nós passamos a rejeitar a Trindade. Então, tem muitas pessoas que começam a seguir Jesus, mas logo elas cansam. Por quê? Porque é confuso. É confuso porque quanto mais perto de Deus você chega, mais longe do pecado você fica. Só que exige o quê? Um grau de busca constante, né? É se aprofundar. E tem uma música que ela é muito maravilhosa, que ela fala: quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu me conheço. Porque aí nós começamos a enxergar quem nós realmente somos. Quando nós nos afastamos de Deus, nós achamos que nós somos o centro. E aí hoje a gente vê alguns políticos, alguns empresários, né? Eles falam que acreditam em Deus, mas eles são seu próprio Deus. Porque na arrogância, na prepotência, o que eles praticam, fica claro que de Deus ele não tem nada. Ele tem essência sim humana, ele tem essência sim carnal. Não tem nada de Deus nisso. Não tem nada de Deus nesse relacionamento. Por quê? O homem rejeitou a divindade, rejeitou a Trindade, né? Nós, eu e você, lá no Adão e Eva, nós destruímos a imagem e semelhança de Deus. A desobediência tem esse poder de destruir, de deformar. E tem um versículo na Bíblia que fala: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo. Mas por que isso é tão forte em nós? Porque nós destruímos a imagem e semelhança de Deus, quando a gente decidiu ouvir o diabo, quando nós decidimos renunciar a tudo aquilo maravilhoso, todas as promessas maravilhosas que Deus tinha determinado para nós, né? E aí nós começamos o quê? A promover inimizades entre o que é santo e o profano. De quem você é mais amigos? Esses dias eu estava falando com uma pessoa: você quer ir para o céu? Né? Ele falou: lógico que eu quero ir para o céu, Samuel. Mas aí, você gosta de louvar? Você gosta de ouvir de Deus? Mas por que você está perguntando isso? Quanto você investe hoje no louvor? Quanto você investe na leitura da palavra de Deus? Porque na eternidade nós vamos ficar louvando a Deus, porque é isso que os anjos fazem. E nós vamos fazer também, né? Espero em nome de Jesus que a gente vá para lá. Então nós vamos ficar louvando e adorando a Deus. Mas e se eu não tenho esse hábito hoje? Se isso não é comum para mim? Lá no céu, embora, né, eu falando hoje, acho que pensaria: não, mas lá nós vamos ter um corpo glorificado. Tá bom, isso é verdade, mas a gente começa a treinar aqui. Então, quando nós caímos, nós passamos a promover a inimizade entre Deus e o homem.
Foi isso que Satanás plantou com a raiz da desobediência em nós. E todo o tempo nós estamos o quê? Fomentando isso. Muitas vezes já me peguei isso, eu estava observando as minhas ações e estava vendo que eu estava me promovendo inimigo de Deus. Mas como é possível o homem mortal se promover inimigo de Deus? Quando ele desobedece a Deus. Quando ele se coloca acima de Deus. Quando eu não ouço, quando eu não sigo o que Deus quer, eu estou auto me promovendo. Ao quê? A inimigo de Deus. Eu já construí um altar para mim. E muitas vezes, e vocês vão perceber, pode identificar algumas pessoas assim, quando você vai falar de Deus para a pessoa não quer ouvir. Por quê? Isso machuca ela. Machuca o altar que ela está. Como pode existir um outro Deus? As pessoas não pensam e não declaram assim, mas lá no fundo elas estão falando, como pode existir um outro Deus se eu faço o que eu quero, se a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E tem uma frase que é muito peculiar nas redes sociais, você precisa ser feliz. Se você for feliz, justifica todos os meios. Né? E tem algumas pessoas que assinam essa frase, assinado diabo. Se te faz feliz, custe o que custar, busque a felicidade. Mas essa é uma fala humana, não é uma fala, né, de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Perdemos a referência da Trindade. Então hoje a gente não sabe, essas dúvidas que pintam na nossa cabeça, pô, quem é Deus? Se Deus é Deus e Deus é Jesus, e Jesus é o Espírito Santo, quem é quem? Quando que um é Deus? Quando que o outro é Jesus? Quando que o outro é Espírito Santo? Mas por que isso? Por que toda essa dúvida? Porque nós perdemos a referência da Trindade. Mas nós tínhamos isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, tem esse traço em nós, tinha esse DNA em nós. Mas como nós desobedecemos, nós perdemos essa referência. O que é referência? Por exemplo, quando eu pergunto, né, hoje a minha esposa dando uma referência para o motorista do aplicativo, ó, é na casa tal, em frente à oficina tal. Ela deu uma referência para ele. E nós perdemos isso. Quem é Deus? Quem é Jesus? Como que eu faço para me relacionar com um, com outro? Se eu me relacionar com Deus, eu já estou me relacionando com Jesus? Ah, mas eu gosto mais só do Espírito Santo. Eu não gosto tanto de Deus, porque Deus parece que é tão bravo, é tão vingativo. Por que dessas perguntas, dessa dúvida? Porque nós perdemos a referência da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deixamos de ser e agir, né? Deixamos de ser e agir no Espírito. Passamos a agir e ser apenas uma alma. O que importa é a sua alma. Se a sua alma se sente bem, faça. Se a sua alma, se o seu coração, aí está outra frase que é muito interessante. Faça segundo o seu coração. E o que a Bíblia fala? Enganoso é o coração do homem. Então, quando eu começo a me guiar pelo meu coração, ouça o seu coração. Tem até uma música, né? Muito bonita e até antiga, né? Lá da época dos bailes da vida, que a gente gostava de dançar. Aí que a gente falava, né? Listen to your heart, né? Que acho que era do Rock 7. Ouça o teu coração. Mas quantas pessoas estão indo para o inferno ouvindo o seu coração? Adão e Eva ouviram o coração deles. Ouviram a carne deles. E o que custou para eles? A morte. E hoje é algo que nós herdamos. Por quê? Por ouvir nosso coração. Hoje, como que nós agimos hoje, Samuel? Nós agimos de que forma? Mas antes de falar como nós agimos, como nós éramos antes? Nós éramos espírito, alma e corpo. Nós tínhamos uma comunicação direta, um diálogo direto com Deus. Deus descia no jardim na viração do dia para conversar com o homem. O espírito do homem tinha um discernimento quem é Deus e tinha assuntos, tinha motivação, tinha conversa, tinha prazer com Deus. Hoje, qual a prova que nós perdemos essa essência? Quando a gente vai orar, a gente não consegue ficar meia hora orando, a gente não consegue ficar 10 minutos orando, a gente já não sabe mais o que falar, nossa mente começa a devagar, nós começamos a pensar em tantas outras coisas, porque nós perdemos essa unidade com Deus.
Então nós perdemos essa conexão de espírito, alma e corpo. Adão sujeitava a alma e o corpo dele a obedecer à voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus e não tinha medo de se relacionar. Porque até então ele tinha a essência, o que fazia dele ser parecido, ser semelhante com Deus. O homem perdeu essa capacidade e hoje ele passa a agir como o quê? Carne. A carne, gente, essa carne física aqui, né? Ela apodrece e morre. Mas eu falo aqui a carne, eu me refiro à alma. A uma alma doente que quer prazer a qualquer custo, que quer satisfação em tudo, não quer perder nada, não quer perder para ganhar, só quer ganhar, 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 ganhar. E o que aconteceu? Perdeu a essência do Espírito. O Espírito fica com um segundo plano. E aí a gente fica naquela, será que é Deus que está falando agora? Quem será que está falando? Será que sou eu? Será que é o diabo? Será que é o missionário? Será que é a irmãzinha que ora e traz a revelação? Olha só a falta de referência, o que o pecado fez conosco, né? Hoje a gente vive totalmente orientado por uma alma doente, por uma alma caída, por uma alma caótica, por uma alma que não consegue se ajoelhar, não consegue ficar 15, 20 minutos conversando com Deus, se relacionando com Deus. Não estou falando que eu consigo, tá? Eu tenho me esforçado, mas é difícil. É difícil militar contra a alma, porque nós subjugamos o Espírito. Quando nós desobedecemos, nós falamos para o Espírito: não é você que nós queremos que governe e dirija a nossa vida, nós queremos que a nossa alma, é ela que fala. E o que aconteceu? Cortamos a comunicação entre nosso espírito, o espírito do homem e o Espírito Santo de Deus. Aí vem essa dificuldade mesmo, né? Não sei orar, né? E aí a palavra de Deus fala mesmo: vocês não sabem orar, vocês não sabem pedir, vocês pedem para o próprio deleite de vocês, vocês pedem por uma questão de egoísmo, vocês pedem para satisfazer as suas necessidades tão somente. Segundo plano entra o próximo, segundo, terceiro, quarto plano entra o próximo. Às vezes a gente, precisa ser grato, a gente agradece todo mundo na lista. Deus é o último a ser agradecido. Então nós cortamos a comunicação. Sabe o Wi-Fi que nós tínhamos com Deus? Foi cortado. E hoje a gente fica devagando. Anos e anos sem entender. A gente vai para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ouve um louvor, mas a gente não consegue entender o que Deus está falando, quem está falando, por que está falando. Nós não conseguimos entender. Nós nos tornamos escravos. Quando nós perdemos essa essência da comunicação, nós nos tornamos escravos. Escravo do quê? Escravo da descrença. Como é difícil a gente ter um coração crente nas palavras de Deus, na promessa de Deus. Como é difícil a gente acreditar que Deus realmente está conosco, porque a gente não vê. Hoje antes, Adão via, Adão sentia, Adão ouvia. Hoje a gente não vê, a gente não sente, a gente não toca. Nos tornamos o quê? Escravo da descrença. Falta de fé, somos escravos de uma falta de fé. Por isso que a Bíblia fala, se a gente tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né, nós conseguiríamos fazer grandes coisas, mas esse grãozinho de mostarda, às vezes é impossível para nós. Nós somos escravos da incredulidade. Nós estamos distante do santo. Quão distante você está de Deus hoje? Você consegue parar e começar a raciocinar quão distante que você está de Deus? Quanto próximo você está da humanidade? Essa humanidade que às vezes a gente vê nos noticiários, somos nós. Quanto próximo deles nós estamos? Ao ponto que muitas vezes já não nos fere mais falar sobre corrupção, de mentira. Estamos vivendo numa era que a mentira tem sido
transformada em verdade pelos meios de comunicação, por líderes, grandes líderes hoje que não se cansam de falar a mentira, não se cansam de pregar narrativas, e nos bastidores eles dão risada, e eles falam das narrativas que eles constroem. Para quê? Para transvestir a verdade, para mudar, e a Bíblia fala, mudaram a verdade de um Deus santo. Tentam trazer, uma mentira, falando que Jesus foi amante não sei de quem, Jesus era isso, era aquilo, sempre tentando deturpar a verdade. Por quê? Não tem referência, Estamos distante de um Deus criador, e a Bíblia fala que lá, os 24 anciões vão ficar adorando a Deus, santo, 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 e eles não se cansam de falar santo. E você? Quantas vezes você fala que Deus é santo? Quantas vezes eu falo que Deus é santo? Talvez eu não fale por estar distante do santo. Jacó, ele sentiu essa distância, ao ponto que quando ele vai e vê o anjo subindo e descendo a escada, ele fala, não, eu quero essa proximidade, eu quero estar perto do santo, eu quero estar perto do divino, eu quero realmente tocar nesse Deus santo. Das coisas santas de Deus, eu quero estar próximo das coisas santas de Deus, eu quero estar próximo do divino, eu quero ser íntimo de Deus. Nós nos tornamos também escravos das limitações. Hoje a gente vê aí tantos coaches da vida falando exatamente da mentalidade de escassez que nós temos, porque foi falado para nós que nós seríamos iguais a Deus, e que nós saberíamos entre o certo e o errado a diferença, e era mentira, nós não sabemos nada. Hoje nós somos escravos de limitações, escassez. Nós não cremos que Deus tem poder para multiplicar os pães e os peixes mais. Nós não temos isso. E quando a gente vê, a gente quer seguir os pregadores, os missionários que estão fazendo isso. Porque nós temos o quê? Uma crença limitante de escassez. Eu quero estar perto daquele que multiplica o pão. Mas nós não queremos estar perto daquele que pode transformar a nossa mentalidade. Tirar essa mentalidade de escassez, e trazer em nós uma mentalidade de amor, de confiança, de graça. Nos tornamos refém do medo, um medo paralisante. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, andando e conversando, o quanto o medo tem nos paralisado. O que impede a gente hoje de ser um grande empresário, de ser um grande pai, ser uma grande mãe, ser um grande amigo, ser um crente? É medo. Nós temos medo. Temos medo de nos doar e não receber em troca na mesma medida. Quantos de nós já não queremos nem mais nos relacionar porque já se magoou lá no passado e fica com essa crença de vitimismo, com essa crença que vai acontecer de novo, e nós não queremos experimentar. Nós não queremos nos aproximar de um Deus abundante, um Deus que prometeu uma vida abundante. Então ficamos numa vida miserável. Somos escravos do medo, um medo que paralisa, que nos destrói, que todo dia nos confronta. Tá vendo? Amanhã vai ser melhor, que amanhã vai ser melhor. Nós não estamos fazendo nada para isso. Só semear essas palavrinhas não muda nada. Eu tenho que enfrentar realmente a essência. Eu tenho que enfrentar, enxergar realmente de que lado que eu estou. Eu estou mais perto do profano ou me aproximando do santo? Por isso, queremos um Deus feito por mãos humanas. E aí a gente volta no Salmo 115. Queremos um Deus feito por mãos humanas. E é isso que acontece hoje. E esse Deus feito por mãos humanas, caiu uma aguinha aqui, não é um Deus de barro. Também, de barro, de cobre, de bronze, até mesmo de ouro. Mas isso muitas vezes E aquilo que a gente constrói dentro da nossa cabeça? E aqueles altares que estão dentro da nossa cabeça? Um altar para pornografia, um altar para bebedeira, um altar para pensamentos mundanos, um altar para roubalheira, para corrupção. Quer mais idolatria que essa? Um altar para um ócio improdutivo, que a pessoa não consegue nem se organizar o seu dia, levanta da cama, não agradece a Deus, não tem coragem de se ajoelhar, colocar sua cara no chão e entender que tem um Deus acima, mas já levanta com toda a arrogância, com toda a prepotência, cultuando quem? A si mesmo. Hoje é mais um dia que eu tenho que matar ou morrer.
e vai para a luta, e vai para matar mesmo. Por quê? Quem está nesse altar? Quem é o Deus que está nesse altar? Então é bem isso. Por isso queremos um Deus feito por mãos humanas. Aí queremos transferir a nossa falta de sucesso para um governante, para um homem tão pecador como eu e você. Um homem tão cheio de medo, que se alia a qualquer lacaio para poder ficar ditando ordens aí. Ditando, né, sendo um ditador. É assim que funcionam os nossos governos hoje. E nós temos instrumentos que poderiam simplesmente combater isso. Mas, impossível, porque o homem se tornou a mãe de si mesmo. A questão não é mais nem a política, a questão é o homem se assentou num trono que não pertence a ele. E qual o desenrolar disso? Essa tragédia que a gente está vendo. É no Brasil? Não, é no mundo. Não é um problema exclusivo do Brasil. Mas é uma deteriorização do homem. Todos os governos hoje estão corruptos, estão deteriorados, estão construídos em cima de mentiras, de roubalheira, corrupção, mentira, morte. Está aí a questão de Marajó, que todo mundo já sabia disso. Tá? E às vezes tem casos assim dentro da nossa própria casa. E não dá para a gente se escandalizar mais. Isso já não fere mais, porque já se tornou comum para a nossa natureza pecaminosa. Segundo nossas ilusões e devaneios, hoje vivemos, é isso que nós queremos, um Deus que fomente as minhas ilusões, os meus devaneios, e a gente fica agindo por sonhos que não passa de desilusões, não vão acontecer nunca. Mentiras que a gente fica remendando todo dia para ver se melhora um pouquinho, se ameniza a dor da nossa alma, né? Se ameniza a ausência da verdade, porque quando a verdade é absoluta, não existe como as pessoas falam, tem várias verdades, já é mentira, porque a verdade é uma só. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem verdade fora de Deus. Não tem verdade em nenhum outro lugar a não ser em Deus. E quando eu estou em Deus, realmente, eu passo a amar e respeitar a verdade, né? E aí, quando eu ainda não tenho essa mentalidade, o que a gente fica correndo atrás de mentiras? Sabe aquela história que uma mentira, ela não se sustenta e a gente precisa de uma mentira maior para amanhã, para o amanhã, para o amanhã e para o amanhã? A gente se enrola tanto nessas mentiras que hoje nós não temos mais referência do que é verdade. Hoje nós não sabemos mais o que é realidade e o que é fake news. Quando eu vejo o noticiário, eu já não sei mais o que é verdade e o que não é. Porque é tanta mentira em cima de mentira que hoje a verdade, se nós conseguirmos enxergá-la, ela fica insustentável para nós. No meio de tanta mentira, né, que nós vivemos hoje. Então nós estamos aí numa era de doença, né, cada vez mais longe do Criador, longe da nossa casa espiritual. Tem muitas pessoas que não querem que Jesus volte. Jesus vai voltar e vai nos levar para casa. Que casa? Que referência de casa? Né? Nós pensamos no aqui e agora. Nós não temos essa referência de casa. Então nós não queremos, muitos de nós não queremos que Jesus volte. Voltar para quê? Não tem referência. Eu não sei que lar que é esse. Isso aí é Adão e Eva que vivenciou isso. Não sou mais eu. Mas eles esquecem do pacto da nova aliança de Jesus Cristo. Das promessas que foram restauradas, que foram reconquistadas, que era de Adão, e Adão entregou na mão do tentador, e Jesus vem e toma de novo, e entrega para aqueles que realmente entenderem, né, e se colocarem embaixo, né, da obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que casa que é essa? Era uma casa que era habitada pelo Santíssimo, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão, né? E estava e estão. Então não tem essa referência, né? E aí, para fechar, eu trago uma pergunta para você hoje. Você quer voltar para essa casa? Depois de tudo que nós falamos aqui, você quer voltar para casa? Você quer voltar para a casa do Pai, como aconteceu com o filho pródigo, que pegou
tudo o que ele tinha, né? Porque a herança só é dada a alguém quando o pai morre. Mas ele não, ele assolapou, ele roubou, ele tirou, ele pediu um adiantamento, né? Ele pegou uma parte que não pertencia a ele, né? Ele pegou uma parte que era dele, uma parte que era do pai, uma parte que era do irmão. Foi e gastou de uma forma desordenada, irresponsável. E depois ele se arrepende, graças a Deus que se arrependeu. E ele volta para o pai. E hoje eu pergunto para você, assim como o filho pródigo, você quer voltar para casa? Você quer voltar para a casa do pai? Você já cansou dos placebo? O que é placebo? Às vezes a indústria farmacêutica faz um remedinho de farinha e um remedinho com substância verdadeira. E aí dá para aquele piloto, para aquele paciente que é teste, dá o placebo que não tem efeito nenhum. E aí, você melhorou? Melhorei. É assim que a gente está vivendo, de placebo, né? De paliativos, né? Analgésicos do inferno, que alivia só agora. Sabe aquela droga? Eu nunca usei droga, mas eu imagino que é assim. Vem aquele nirvana, vem aquele efeito louco, e eu já tenho aquela loucura, aquele êxtase, mas daqui a pouco passa. É o placebo, é o paliativo, é o analgésico do inferno, né? O analgésico do inferno hoje está também nas mídias. Quero aparecer, faço tudo para aparecer, porque está doente. Não precisa aparecer. Na configuração que Deus fez o homem não precisava disso. Deus tinha prazer na presença do homem. Deus vinha visitar o homem. Olha só que honra que nós tínhamos, né? As mídias das exposições ridículas. Quantas pessoas estão ridículos na mídia aí? Tem suas vidas aí expostas e aí não estão nem aí com estão se expondo, da forma como estão se expondo, né? Umas exposições ridículas, doentias, que cada vez mais deforma e cria um vazio e cria uma distância do Criador. E muitos hoje, como eu já me achei assim, nós estamos num estado de paraplégicos. Muitos de nós estão num estado de paraplégico espiritual e funcional. Não consegue mais segurar, pegar uma Bíblia, não consegue mais se direcionar para a casa do Pai, não consegue se direcionar para ambientes sadios, não consegue ir para um lugar de luz. Estão inertes, estão amarrados, estão paraplégicos, funcionais, né? E se sair daquele estado, o que vai ser da vida deles? Então, é aquela história, né? Se Jesus curar, eu vou ter que pegar minha cama, levantar e andar, então eu prefiro ficar paralítico, eu prefiro ficar paraplégico espiritual e funcional. E aí eu volto a falar para você, você quer voltar para a casa do Pai? Você quer lançar fora toda a idolatria? Você quer sair do centro, do trono da sua vida, um lugar onde não é seu, mas é um lugar para Deus reinar, para Deus determinar a bênção na sua vida? Você quer sair? Você quer sair desse trono aí de aprendiz que o diabo tem falado, que o inimigo tem falado, que outras coisas têm falado, que é você que tem que ser, é você que tem que dominar, é você que tem que estar sentado no trono da sua vida? A Bíblia não fala nada disso. A palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Se eu estou buscando o reino de Deus, isso quer dizer que tem um rei que reina lá. E se eu estou buscando um rei, eu sou um súdito. Não tem dois reis, é um rei só. Eu sou um súdito. E o súdito obedece, não disputa poder. A doença vem pela disputa de poder. Então nós precisamos nos render realmente a Deus. O que é render? Falar: Senhor, não tenho resistência para ti. E se você quer voltar para a casa do Pai, eu quero te convidar agora para fazer uma oração comigo. Eu vou ler essa oração e depois eu gostaria que você repetisse comigo. Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna, por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Essa oração expressa o desejo do seu coração? Essa oração falou com você? Essa oração te fez
se colocar no lugar realmente que eu e você temos que ficar, que é do lado de Jesus no centro da nossa vida. Se essa oração expressa o desejo do seu coração, repita ela comigo agora. E eu vou falar pausadamente. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que eu desejo, que o Senhor deseja que eu seja. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração agora, depois me procure no WhatsApp do Não Temas, no Facebook do Não Temas, no Instagram, né? Visite os nossos canais na rede social, me chama no particular, me chama no inbox, deixa ali a sua experiência, deixa lá, Samuel, eu fiz essa oração, Samuel, eu já tenho Jesus, mas eu estou longe da casa do Pai, como eu faço para voltar? Samuel, eu estou longe, as comunicações foram cortadas, eu estou distante do Pai, eu quero voltar a me relacionar com Ele. Se tudo isso fez sentido para você, se Deus tocou no teu coração, se Deus falou com você essa noite, que você realmente possa se sentir filho, tomar essa paternidade, né? Que Deus é seu Pai, você é filho de Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus morre lá na cruz, ele fala, Pai, está tudo consumado, ele está falando, Deus, eu resgatei. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi usurpado, eu fiz do jeito que o Senhor falou, eu resgatei. Eu sou o Adão que deu certo. Pense nisso hoje. Que Deus te abençoe e que você realmente possa compartilhar depois dessa gravação dessa live com outras pessoas, que você possa curtir, se inscrever no nosso canal, que você possa, quando ter um vídeo novo, você vai lá, dá o seu joinha, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilhe. Quando você receber uma oração, mande pelo menos para 3 pessoas. Ah, eu não tenho 3 pessoas, manda para uma pessoa. Ah, eu não tenho essa segunda pessoa, então fique para você, ore e deixe Deus mudar a sua vida. Amém? Eu quero agradecer a todos que participaram, que estão participando. Essa é a primeira. Quero deixar meu agradecimento aqui a vocês, a paciência, a estarem comigo, as pessoas que estão orando por mim, porque eu preciso de oração, de muita oração mesmo. Eu preciso aí do apoio de vocês, eu preciso que vocês orem por mim. Eu não sou perfeito. Eu estar falando aqui hoje, eu estou suscetível a passar por tudo que foi falado aqui. Se eu tão somente sair do lado e querer tomar o lugar de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E acima de tudo, você não temas, porque Deus é contigo. É Deus quem disse, não sou eu que estou dizendo. É Deus quem disse. Deus é contigo. Fique com Deus. Que Deus possa continuar transformando a sua vida. E me perdoe aí os desarranjos aqui com a câmera aqui, tá bom? Até mais, fiquem